E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ulisses aqui falando sobre os informativos do STJ em matéria de direito constitucional, agora por meio do RMS 72.481 do estado da Bahia, que nos deixa a seguinte tese. O artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal traz um rol exemplificativo de verbas de natureza alimentar e qualquer verba que tenha como finalidade assegurar a subsistência do credor do precatório e de sua família terá essa natureza. Traduzindo, nós temos que o caráter alimentar das verbas para fins de precatórios preferenciais alimentares tem rol exemplificativo e a natureza exemplificativa da verba alimentar para fins de precatório. Antes de mais nada, entendamos que os precatórios se dividem em precatórios comuns, precatórios alimentares e precatórios alimentares preferenciais. Os precatórios são a fórmula genérica, ou seja, a consequência da condenação que a Fazenda Pública sofreu em juízo. Uma vez que a Fazenda perca numa sentença, é gerado um precatório. Esse precatório será pago até o final do exercício financeiro seguinte, se ele nascer até o dia 2 de abril do ano anterior. Portanto, se em 2026 esse precatório foi criado até o dia 2 de abril, isso significa que ele será pago até o final de 2027. Até 2 de abril de 2026 é pago em 2027. Se surgir em junho de 2026, ele será pago somente em 2028. Os precatórios observam uma ordem cronológica de pagamento, mas essa ordem cronológica pode ser relativizada quando ele tem uma classificação preferencial. E é por isso que eu disse a vocês que existem 3 tipos de precatório e dentre esses 3 tipos, um tem mais importância que o outro, de maneira que o precatório comum tem menos importância do que o precatório alimentar e o precatório alimentar tem menos importância que o precatório alimentar preferencial. O precatório alimentar preferencial, por consequência, é pago antes que os demais. E ele mantém esse status até o triplo do RPV, isto é, até o triplo das requisições de pequeno valor. As requisições de pequeno valor são um sistema excepcional e paralelo aos precatórios de créditos que têm uma quantidade menor, uma monta menor. São condenações de menor valor, que a pessoa não precisa entrar no sistema de precatórios. Eles não têm importância aqui nesse momento, mas é importante que você saiba que eles servem como unidade de medida até onde o precatório alimentar preferencial manterá o seu status. Ou seja, até o triplo do valor estipulado para a RPV, o alimentar preferencial continuará a ser alimentar preferencial. Depois disso, ele se transformará em alimentar. Portanto, nós temos 2 variáveis na fila dos precatórios. Uma variável é a de tempo, no sentido de que os precatórios são pagos dentro de uma linha cronológica, e também a de importância, que pode relativizar essa ordem de tempo, em especial quando se tratar de um precatório alimentar preferencial. Bom, a questão do caso concreto está justamente em definir o que é esse alimentar, que caracteriza tanto os precatórios alimentares como os precatórios alimentares preferenciais. E mais importante do que isso é entender se esse conceito de alimentar é interpretado de forma fechada ou de forma aberta. O STJ entendeu que a interpretação se dá de forma aberta, uma vez que a finalidade dos alimentos é assegurar a subsistência e, em última análise, a dignidade da pessoa humana. Consequentemente, as hipóteses previstas pelo legislador constituinte, elas não são fechadas, não são taxativas, mas sim abertas e exemplificativas, permitindo que, no caso concreto, o magistrado, ao entender que aquela verba traduz uma forma de subsistência da pessoa ou de sua família, venha a dar-lhe o status de verba alimentar e, consequentemente, ter um privilégio na hora de pagamento, seja como alimentar comum, seja como alimentar preferencial. Atentando que a diferença entre alimentar comum e alimentar preferencial é que o alimentar preferencial é voltado para pessoas que estão em situação de especial vulnerabilidade, pessoas que têm uma certa incapacidade ou uma doença grave ou são pessoas idosas. Perfeito, meus caros? Atenção, porque o método hermenêutico utilizado nesse caso foi a interpretação teleológica, isto é,
o STJ pegou o dispositivo e interpretou conforme a sua finalidade, ou seja, qual é a finalidade do alimento? É assegurar a subsistência. Então, na medida em que haja a necessidade de assegurar a dignidade da pessoa humana por meio da subsistência, este precatório será tratado como alimentar. Meus amigos, precatório alimentar, natureza alimentar, tem rol exemplificativo. É o enunciado de hoje. Um abraço e até a próxima.